Muito bom dia a todos, aqui quem fala é Lavarini, vamos para mais um vídeo de comentário de pré-abertura de pregão. Hoje, 4 de março, sexta-feira. Pelo que tudo indica, as bolsas parecem que vão abrir uma leve alta, índice futuro Dow Jones subindo aí cerca de 0,10. Tivemos uma forte alta novamente nos mercados ontem, após essa figura que fizemos aqui, que é praticamente um engolfo, né? O engolfo chega ainda a passar a máxima, mas foi uma configuração muito bonita, recuperou toda a baixa dos mercados, então, confirmou no dia de ontem, chegando até a testar a média de 50, chegando a incomodar ali aquela resistência de 68 mil pontos. O que parece ainda, porque a gente ainda teria que ter uma confirmação no dia de hoje, e é que o mercado rompe linha de tendência de baixa, bem inclinada, sobe, realiza até a projeção de 50% de Fibonacci, faz uma bandeira, né, depois do movimento altista, e projeta uma alta aproximadamente do mesmo tamanho que a última alta que tivemos aí nas semanas passadas. Então, muita atenção agora, essa faixa de 68 mil pontos. O mercado hoje eu acredito que ainda tenhamos volatilidade por conta dessa resistência de 68 mil pontos, resistência na média de 50, esticado no intraday. Então hoje acredito que teremos volatilidade aí. Petrobras, inclusive eu queria entrar dentro do gráfico aqui, a gente vê também até a congestão que a gente fez por alguns dias, e ontem rompemos. A gente já chegou nesse patamar de 168, 150 algumas semanas atrás, mas consolidar acima disso ainda não chegamos a consolidar. A gente pode ver aqui essa faixa, a gente sempre tocava ali nos 67.960, 68 mil pontos, e não conseguimos ficar o dia inteiro acima disso. E hoje a gente ficar um dia acima aí dessa faixa de 68 mil pontos vai ser um sinal bastante interessante. Petrobras, no que dizíamos, uma entrada mais conservadora, gerou uma entrada anteontem, rompendo a máxima de 28,79, com stop abaixo de 28,18. O papel segue em tendência de alta, ainda teria essa linha de tendência de baixa para ser rompida aí, mas tá com toda a pinta aí, depois do rompimento dessa resistência de 28,10, que vai continuar o movimento altista Petrobras. A Vale ainda segue aí abaixo de linha de tendência de baixa, congestionada. Não é um papel ideal para se fazer trades no momento, então segue aí sem nenhuma mudança no sinal dela para o dia de hoje. Algum sinal aí de mudança seria um rompimento de 50 e 30, e até mesmo um rompimento dessa linha de tendência de baixa aí. Chegou a fechar um pouquinho acima, mas não consideraria ainda o rompimento. Muita atenção aí para o rompimento dessa linha de tendência de baixa, juntamente com a resistência de 50 e 30. Banco do Brasil, seguimos aí na operação, mercado igual, muito igual ali do mercado do Ibovespa, só que ela foi um pouco na frente. Ela realizou aqui até 50% da retração, rompeu a resistência no intraday aqui dessa faixa aqui de 31,57, rompeu, voltou para testar aquela faixa que a gente tinha colocado suporte intermediário, né? Normalmente o papel ele penetra no ponto de rompimento. Rompeu em 31,57, mas normalmente ele chega a penetrar um pouco mais, chega numa região que tem um pouco mais de força, que no caso que a gente tinha colocado aqui 31,25. Chegou a ameaçar muito pouco, fechou acima no pregão de anteontem e voltou a subir. Então a gente poderia subir nosso stop aqui
para praticamente o break-even nosso break-even, não, seria o break-even. Seria o break-even, a gente comprou no rompimento de 57, então a gente pode colocar o stop no break-even, que seria a gente sair aí no 0 a 0. Melhor visualização para vocês. A gente comprou no rompimento aqui, né, dessa faixa de 57, compramos no rompimento, colocamos o stop abaixo dessa linha, e agora a gente pode subir o stop para esse último fundo do papel, pelo menos para garantir que no prejuízo a gente não vai sair. Gostaria também de chamar a atenção para um outro ativo, Confab. Confab, ela segue aí com divergências muito interessantes, segue fazendo uma volatilidade muito forte em cima de média de 200 períodos, é um ativo para ficar atento aí. A gente chegou a realizar alguma posição aqui no rompimento desse pequeno pivô a 505, a 509 aqui gerou uma entrada, o papel ainda não gerou a saída na operação, que seria esse último fundo aqui de 4,95. Então a gente segue na operação buscando aí outros pontos para tentar fazer uma nova entrada. O papel, quando fazer operações assim contra a tendência, eu sempre digo que é muito bom a gente entrar com menos posição, porque a gente vai tentar pegar uma reversão de mercado. Então, se a gente entra com pouco, tentar pegar um papel caindo, a gente primeiro tem que ter algumas evidências que o papel esteja em sinal de esgotamento. Não só comprar porque está caindo. Depois de um sinal de esgotamento, a gente ainda calcula aí um número interessante diante a nossa carteira de ações, porque é uma operação arriscada. Então, se a gente diminui a quantidade investida, a gente torna uma operação que seria temerária em uma operação um pouco mais conservadora. E se a gente reverte, se o mercado realmente reverte como a gente imagina, a gente pega uma boa rentabilidade em cima de um valor pequeno, no total fica uma rentabilidade razoável aí. BVMF, já tinha alertado vários vídeos, todos os vídeos que eu tinha postado eu estava colocando BVMF, rompimento de 11,38, rompeu com gap, romper com gap uma resistência muito longa dessa intraday, normalmente o que a gente diz é que é um gap de fuga. Então é para comprar com certeza, ainda rompe aqui média de 200 períodos, 11,41, e a gente já consegue, para não ter que... a gente pode aí, quem sabe, numa alta de hoje, realizar metade da posição, né, nesse topo de 11,74, ou no fórum mais tarde eu vou encontrar algum outro ponto. Eu estava pensando na casa de 11,80 e colocar o restante da posição com stop aí aproximadamente a 11,55 aproximadamente. Então essa é a visão aí para o dia de hoje de BVMF. A intenção da gente ficar com a outra metade da posição e a gente zerar essa posição é porque o mercado dela ainda é de queda, a gente segue abaixo de médias, então a gente tenta diminuir um pouco o risco da operação, metade da operação, quem sabe a gente não zere nessa. Eu estava, como eu disse há pouco aí, 11,80, que seria coincidindo aí com a média de 50 períodos, chegando próximo, mas a gente vai tentar com a outra metade da operação buscar o rompimento desses dois, que geraria aí um potencial para 13 e alguns quebrados. Então essa é a nossa intenção com essa outra metade da operação, e praticamente a gente já está garantindo algum lucro nessa operação depois dessa alta no rompimento de 11,38. Bom, gostaria também de chamar a atenção aqui para o índice futuro. Índice futuro aí, para quem opera, eu gosto de operar bastante índice futuro. Deixa eu carregar aqui.
Esse futuro também rompendo com gestões aí importantes na faixa de 68, 450, estava brigando bastante. Quem sabe não consiga aí manter hoje seria a confirmação. Infelizmente hoje aí com o carnaval chegando, parece que podemos ter menos liquidez no mercado, então vai ser um pouco complicado acompanhar, mas hoje seria realmente a confirmação desse rompimento que tivemos nos mercados. É interessante notar também, o que eu chamo muita atenção é que o mercado aqui abre em gap, mas a gente vê gap intraday, tá? O gap aqui, a máxima no fechamento foi de 68 mil, abriu a 68.500, o mercado não chegou a fechar o gap intraday. Mas por que ele não chega a fechar o gap intraday? Vamos para o diário para a gente ver. A gente no diário a gente está fazendo uma bandeira e gerou aqui o rompimento dessa bandeira, tá? Então esses gaps assim, eles costumam ser gaps de fuga, gaps de muita força. Eles não costumam, depois de um rompimento de bandeira assim, eles não costumam fechar tão cedo. É muita atenção aí. Nos nossos cursos a gente passa a informação sobre os gaps. É muito interessante notar, porque a maioria dos operadores e operadores amadores odeiam os gaps, porque fica aquela dúvida. Normalmente a pessoa comprou, né? A pessoa está aqui comprada, vende no gap, e o papel pode chegar até a fechar o gap, mas naquele momento, naquela exceção que não fecha, o mercado começa a subir fortemente e a pessoa perde aquela operação. Mas temos que identificar os tipos de gap. Existem vários tipos de gaps e cada um com sua força relativa. Então, se você entender como funciona, qual que é a teoria dos gaps, você consegue se aproveitar melhor dessa ferramenta gráfica aí. Outro ativo que eu venho chamando a atenção aí bastante é Cyrela. Cyrela vem numa divergência forte aí, mas infelizmente já fomos estopados nesse papel. O que compensou a operação foi Gafisa, mas eu sinceramente minha operação não montei a minha operação nesse papel. A gente vê algumas divergências no papel aqui no gráfico diário, no MACD estocástico a gente vê algumas divergências também. Aqui a gente vê essa divergência de preços, o mercado aqui caindo e o MACD histograma subindo, né, fazendo uma segunda montanha menor do que a primeira. Então isso indica que a gente pode estar com esse movimento de baixa se esgotando, a força se esgotando. Então, mas infelizmente eu achei, já tinha sido estopado nesse papel, a minha memória nele não foi muito boa. Eu preferi montar posições em outros ativos como BVMF, manter a posição de Bradesco, mas geraria uma entrada aí com certeza. Você vê que aqui tivemos uma mínima muito importante, que o mercado depois voltou. Quando o mercado perde aqui, intensifica as quedas, o mercado volta bem próximo disso, monta uma resistência aqui, volta para fechar o gap e depois rompe. Então aqui talvez seria uma entrada para quem se interessa aí pelas construtoras, com certeza com um stop muito bem traçado aí a 15,90. A gente vê essa mínima aqui que depois subiu 4%. Então essa faixa de 15,90 montou dois fundos aqui, praticamente um fundo duplo, bem curtíssimo prazo. Então para quem deseja entrar nesse papel aí, 15,90 com certeza é o stop, e vamos esperar esse papel continuar subindo para elevando os stops aí. Bom pessoal, eu acho que depois do problema técnico que tivemos nos vídeos aí, eu acho que eu passei por alguns bons ativos, dei uma visão um pouco maior do mercado, a gente consertou os nossos problemas que tivemos aí com o download de vídeos,
E agora voltamos com tudo aí.